O direito, então, é uma metamorfose ambulante? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de O senhor foi dúvidas. muito bem, professor Juju. O senhor foi muito bem. Uou! Olá, você que nos escuta, você que nos assiste. Aqui eu de novo, Marcelo Pertilli, junto com meu parceiro de crime, meu coautor, Juliano Keller do Vale. Tudo bem, professor? Tudo certo, tudo tranquilo. E agora eu tô olhando tua camiseta, professor Marcelo. Red Hot Chili Peppers, grande Isso, banda. isso aí, Red Hot Chili Peppers, bons tempos também dos anos 90. Professor, mas eu coloquei aqui uma entrada, professor, de um dos maiores roqueiros, se não o maior roqueiro que esse país já produziu. Alguém que veio da Bahia para fazer Shake Baby Shake nos anos 70, Raul Seixas. Você ouviu a trilha sonora, Hum, professor? sim, ouvi com muita atenção e posso dizer com toda segurança, além de ser um grande roqueiro, um pai do rock do Brasil, ele influenciou muito o punk, né? O jeito dele alternativo, né? A visão dele, né? Essa metamorfose ambulante, né? Esse maluco beleza, né? Esse Viva a sapato sociedade alternativa, professor. Viva a Sociedade Alternativa e Tá tantas bem. outras músicas, né? Ouro de Tolo, com certeza Raul Seixas influenciou muito o punk no Brasil. Professor, mas o senhor sabe por que eu comecei com Raul Seixas? Porque a nossa convidada, professor, ela gosta talvez mais de rock and roll do que até nós, professor. E conhece Ah, mais do acredito. tema, possivelmente mais do que eu e o senhor juntos. E ela, inclusive, utilizou essa música, Let Me Sing My Rock and Roll, como um dos seus capítulos da dissertação de mestrado que ela fez aqui na UFSC em Direito, acho que 16 ou 17. Está conosco hoje a Amanda. Amanda Muniz, tudo bem, Amanda? Olá, tudo bem, professor Marcelo? Tudo bem, tudo certo. Eu acertei, é isso aí, foi um capítulo da dissertação de mestrado. Let me sing, Raul Seixas. Isso, exatamente. Eu começo assim a minha dissertação, é o primeiro capítulo, para justificar o porquê juntar direito e rock, né? É o trabalho que eu tive aí para começar a justificar e a mostrar para o pessoal por que a gente pode juntar essas duas áreas. Então, a Amanda, professor, tá lá em Santana do Livramento, lá embaixo do Rio Grande do Sul, na fronteira. Hoje ela é professora titular da Universidade Federal do Pampa, professora doutora, pesquisa na área aí de gênero, também trabalha as questões atreladas ao direito e democracia, e a dissertação dela eu tive o prazer de ler, trabalhando a partir de Raul Seixas, fazendo intersecção entre o rock e as questões do direito, professor, estabelecendo, inclusive, uma nova metodologia, né, Amanda? Eu vi que tu trabalhasses ali fazendo algumas críticas, até algumas análises um pouco mais fechadas sobre direito e rock, tu trabalhando inclusive com uma nova metodologia. Então, queria que tu falasse um pouco para a gente aí sobre como é que se deu essa ideia de trabalhar direito, rock, especificamente a partir do Raul Seixas. Claro, claro. É muito interessante quando eu começo a falar sobre a minha dissertação, Marcelo, porque geralmente as pessoas pensam que eu sou uma grande fã do Raul Seixas, que eu já gostava do Raul, e não é verdade. Eu sempre gostei do heavy metal, principalmente metal sinfônico, metal melódico, power metal, e eu confesso que eu não conhecia muito do rock nacional, inclusive eu conhecia o Raul, mas não era algo que me chamasse a atenção. E foi, na verdade, um desafio que o meu orientador da época, o professor Horácio Vanderlei Uhum. Rodrigues, me fez. Amanda, já que você gosta tanto de rock, gosta tanto de heavy metal, você já parou para pensar no Raul Seixas, quando ele canta ali de Faça o que tu queres, pois é tudo da lei? O que você acha de fazer um trabalho sobre isso? Eu te oriento. Pô, E que aí eu, legal. olha, professor, gostei aí gostei do desafio, vamos lá, vamos em frente. Amanda, então, aproveitando aí essa tua introdução, eu li um pedacinho, não lia, eu gostaria de ter tido mais tempo ali durante essa semana que passou para poder me preparar bem, mas achei muito interessante, né? Essa primeira parte, obviamente, porque o nosso programa a gente vai falar de direito e rock, então chamou atenção nesse teu primeiro capítulo, então, tratar de Raul Seixas. Mas, então, é a pergunta que não quer calar, que a gente faz. Amanda, o direito morreu? Essa pergunta é uma pergunta muito capciosa, né? É... É... Vamos começar então. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que colocar é o que a gente vai chamar de direito aqui, né? Eu acredito que o direito, ele comporta pelo menos dois conceitos. Aquele conceito mais jurídico, mais voltado à ideia de lei mesmo, emanada de Estado, né? Constituição, códigos, enfim, parte aí de um legislativo.
E eu acredito na existência de um outro direito que seria a ideia de regulamentação, uma coisa mais simples. Toda e qualquer sociedade humana se regula por normas aí que são feitas não necessariamente pelo Estado, né? Nós temos lá na UFSC, nós tínhamos lá na UFSC o trabalho do professor Volkmer falando sobre isso a partir do pluralismo jurídico, né? Que são aí comunidades humanas que vão se autorregulamentar sem a necessária intervenção do Estado. Se isso é positivo ou não, é uma outra história, mas eu acredito muito nessa existência. Então, partindo disso, Marcelo e Juliano, eu acredito que o direito, ele não morreu simplesmente porque o direito é algo que está entrelaçado à sociedade humana. Então, eu eu não vou estou fazer uma falando... provocação. Sim, Então, vou vamos fazer uma lá, vamos provocação. lá. Deixa eu fazer uma provocação que tu me fez pensar agora. Então, vamos aproveitar o Raul, então, um pouco do teu primeiro capítulo, né? O direito, então, é uma metamorfose ambulante? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de O senhor foi dúvidas. muito bem, professor Juju. O senhor foi muito bem. Olha, o senhor tem sido cada vez melhor, professor. Eu acredito muito nisso. Se a gente pesquisar, por exemplo, eu gosto bastante de história, né? Sou casada com um historiador. Se a gente pensar as sociedades que existiram antes da noção moderna de Estado que a gente encontra direito, né? Os povos vikings, os góticos, os godos, visigodos, ostrogodos, todos tinham algum tipo de legislação, não da forma como a gente conhece, Claro. mas tinha algum tipo de regulamentação. Então, nesse sentido, o direito a uma metamorfose ambulante total. Mas, Amanda, deixa eu te perguntar, com relação a, já aproveitando a ideia do professor Juju aqui, metamorfose ambulante, o direito enquanto metamorfose, a ideia do programa é que a gente trabalhe o rock como o primeiro grande gênero musical que nasce dessas crises da modernidade, ou seja, a perspectiva contestadora do gênero musical em razão das promessas não cumpridas dos ideais liberais e tal. Dentro dessa perspectiva, esse direito iluminista, esse direito liberal, final do século XVIII para frente, esse direito do liberalismo, esse direito da dignidade, esse morreu, Amanda? Eu acredito que ele ainda não morreu, mas que ele está agonizando numa cama de UTI. Porque a gente já tem vários movimentos, vários autores que vêm denunciando as limitações desse tipo de direito, né? As limitações, por exemplo, que a ideia liberal de direito tem. Um grande exemplo é os direitos humanos, né? Que são muito criticados aí por autores decoloniais, principalmente, quando a gente vai pensar que são direitos feitos pelo Ocidente para o Ocidente e que não dão conta, por exemplo, da complexidade de todas as sociedades, porque cada sociedade segue um padrão diferente, né? Então, acredito que é um direito que está agonizando, sim, e aí nos resta aguardar para ver se o que virá é uma reestruturação completa ou se nós vamos ver novamente uma metamorfose desse direito para que ele continue respirando aí, ainda que por aparelhos, né? Especificamente com relação a isso que tu disseste agora, sobre a necessidade dessa metamorfose, falávamos até num programa passado com o Fernando, né, professor Juju, sobre essa ideia de que se a democracia está em crise, o direito também vai estar em crise, porque é um direito que tenta instrumentalizar justamente essa visão democrática. Ou seja, não faz sentido para a população em geral tu instrumentalizar um direito a partir de uma ideia que a população, em tese, já não está mais querendo, já não está mais gostando dela. Então, dentro dessa perspectiva, eu coloco, professor Juju, será que nós não precisamos pensar um direito, especificamente aqui como a Amanda tocou nesse assunto dos autores decoloniais, um direito mais arraigado às perspectivas latino-americanas, Amanda? Será que não? Com certeza. Se a gente parar para pensar, por exemplo, né, na área que eu trabalho, a questão da legislação dos direitos da mulher, principalmente quando a gente pensa em âmbito de direitos reprodutivos, a gente consegue ver que são lógicas que não atingem, né, não garantem a proteção das mulheres latinas, porque a lógica é importada. Então, por exemplo, nós temos uma legislação relativa aos direitos reprodutivos, especificamente, que é totalmente importada no sentido de pensar uma proteção para aquela mulher. Por exemplo, né, eu trabalho com a questão da laqueadura. Então, no Brasil, para a mulher fazer laqueadura, ela tem que ter ou 2 filhos, ou 25 anos, aquela coisa toda. E o que acontece? Essa legislação ela simplesmente não pegou, porque não olhou para a realidade local. Então, hoje em dia, é uma lei morta, né? Ela não é aplicada pelos hospitais, enfim, o que gera várias tensões no judiciário, justamente porque é um direito que não se preocupou com a realidade local. Então, sem sombra de dúvidas, eu concordo com você. De todo modo, professor, vamos encaminhar o nosso segundo ponto aqui para Amanda. Eu acho que vem coisa interessante aí. Amanda, por que o rock and roll não morreu?
E da mesma forma como o direito tem essas metamorfoses, eu acredito que o rock and roll também tem as suas próprias metamorfoses, né? A gente tem que lembrar que a gente tem inserido dentro de um sistema capitalista que comercializa produtos, inclusive produtos culturais. Então, partindo disso, o rock ele começa ali nos anos 60, com aquela coisa da contestação muito ligada à juventude, e rapidamente chama a atenção da indústria cultural, obviamente. Então, ele é captado por essa indústria, mas sem perder o seu caráter revolucionário. E aí vamos tendo as grandes metamorfoses dentro do rock, né, que vai dar origem ao metal e as suas infinitas vertentes que a gente tem, por exemplo, ao punk, ao indie rock. Então, eu acredito que, se por um lado, infelizmente hoje a gente pode encontrar, né, na história do rock, bandas que negam esse caráter mais revolucionário, bandas que não estão tão preocupadas assim com a crítica, com as questões políticas, porque acontece. Por um outro lado, nós temos bandas extremamente preocupadas justamente com essas questões. Então, eu acredito que o rock tem essa característica de se manter, porque ele se reinventa e ele se rearticula, né, com o passar do tempo. Então, acredito que ele não morreu e não está nem próximo de morrer. Amanda, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você escuta bandas de rock, sobretudo por conta desse viés contestador da música e tal, tu acha que toda banda de rock tem que ter uma posição política? Eu não sei se toda banda tem que ter. Eu acho que não é exatamente uma escolha consciente. Eu acho que todas as escolhas humanas que nós fazemos são escolhas políticas. Perfeito. Então, mesmo quando a banda não está falando diretamente de política, por exemplo, vamos pegar o glam rock ali, do Twisted Sisters, enfim, o Mötley Crüe, são bandas que estão preocupadas em... Faster Pussycat também, hilária banda Sim, também. são bandas que estão preocupadas em beber, fazer farra e pegar mulher. Não necessariamente estão preocupadas com questões políticas. Mas, por exemplo, o Twisted Sister, que é uma banda que eu adoro, eles têm uma postura política a partir do momento que eles se travessem nos palcos. Então, apesar de não estar falando diretamente sobre política, né, em algumas canções, a atitude, a ação, a performatividade é totalmente política. Então, eu não sei se há muitas saídas sobre isso, não. Eu acho que tem uma questão que a gente talvez não tenha comentado, que é como o rock ele é apropriado aí por essa indústria cultural, como produto de venda, né, normal, como qualquer produção artística acontece, né, com qualquer produção artística. Nós temos que observar que existe dentro do rótulo rock and roll uma galera no underground ali, uma galera que está independente, que sempre esteve ali, que sempre esteve contestando, que sempre esteve batalhando. No Brasil, eu acompanhei muitos punks nesse sentido. Eu sou apaixonada pelos Garotos Podres, que é uma banda de punk do ABC Paulista, fazem aí o som desde os anos 80. Aliás, que pode ter chegado ao fim justamente por uma questão aí, discussão política, Amanda. Então, há alguns anos, né, em 2016, eles tiveram um racha, né? A banda rachou, porque alguns integrantes não se identificavam mais com as ideias de esquerda, porque era uma banda de esquerda, sempre foi. E, inclusive, eles começaram a apoiar algumas figuras bem inusitadas, né? Como, por exemplo, a Raquel Sherazade, na época em que ainda ela fazia aqueles comentários polêmicos, né, no SBT. Esse racha foi muito importante, a meu ver, para a banda, para o som da banda, porque eles voltaram... Enfim, teve toda uma história, né? As duas partes da banda começaram a brigar pelo nome, na justiça, enfim. E a parte algo completamente anti-punk, né? Anti-underground. Sim. A parte esquerda, a esquerda da banda, conseguiu vencer, conseguiu ganhar na justiça o direito de continuar utilizando o nome e voltaram com tudo, fazendo shows mais revolucionários do que nunca. E era uma banda que estava parada, estava fora dos palcos. E eles voltaram com tudo, né? Então... Dentro disso que você está falando, eu acho que acho perfeita a tua colocação, porque eu passei um tempo sem escutar algumas bandas do heavy metal, bandas mais pesadas, que eu escutava ali nos anos 90, como Sepultura, Slayer, etc. E voltei a escutar essas bandas ali, 2010, 2011 para frente, e eu vi que, na verdade, a cena continuava mais viva do que nunca. Ou seja, é uma cena que a característica dela é o underground. Tu não espera ver um Sepultura
Sepultura ou qualquer outra banda dessa natureza, uma Nervosa da vida, no programa, né, professor? No programa do seu Luciano Huck, sábado de tarde, né? Então, se quem nos vê e quem nos escuta espera ver essas bandas ou acha que o rock and roll morreu porque não está nesse tipo de mídia, na verdade, você está procurando no lugar errado. E esse pessoal continua fazendo muita música e produzindo muita coisa no underground. Ainda Sim, bem que não Marcelo. está nesse programa, né? Só para complementar um pouco o que você coloca, Marcelo, eu acho que tem algumas bandas que mereciam um maior renome, inclusive aqui. Até se comentou, né, do Sepultura, eu sempre lembro do Roots. E nós temos aí, no cenário underground de Brasília, uma banda muito boa, que é o Arandu Araquá. É uma banda que está totalmente voltada para a questão indígena e é um metal cantado em tupi. Então, Bacana. existe, né? O pessoal às vezes gosta de metal melódico, metal sinfônico, Claro. vai cantar lá dos Dragões, dos Cavaleiros, mas, poxa, a gente tem uma banda aqui nacional que está cantando do nosso passado passado indígena, que é bem interessante, né? A questão feminista, nós temos aí várias bandas no punk que estão tratando das questões feministas, e uma das minhas preferidas é a Charlotte Matou um Cara, que é uma banda sensacional. Aliás, por E não indicação chega aos tua. grandes. Não vai chegar. Não, aliás, o tema não faz sentido chegar, né, nesse senso comum, infelizmente, da mídia de hoje. Então, não esperemos ver. Talvez até a magia esteja justamente porque acontece no underground, né, Amanda? Talvez seja isso. Sim, sim. E, enfim, os eventos, eles nunca param de ser realizados também, né? Não sei se vocês acompanharam o Facada Fest, que teve toda uma polêmica. Pois é, a polêmica com relação... Bem lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Vamos dizer, a participação do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, no Facada Fest. Né, professor? Sim, Outro Bolsonaro arrependido, professor? Não, acho que ele não... O senhor não acredita no arrependimento dele? Não, acho que ele nunca foi Bolsonaro, ele sempre foi um Bolsonaro fake, ele sempre pensou nele, né? Agora ele se faz arrependido, né? Ele é um cara inteligente, Olha, enfim, Amanda, a gente agora tem uma parte aqui do programa no qual o professor Juju faz aí uma indicação. Estou curioso, professor, o senhor vem vindo bem aí nas suas últimas indicações, hein? Certo, modéstia à parte, isso aí eu acho que eu mando bem. Eu acho que o senhor manda bem muita coisa, professor. Tem duas dicas, né, em homenagem aí à pesquisa da Amanda, né? Falamos muito aí sobre Raul e, na minha visão, né, como o Raul contribuiu para o movimento punk aqui no Brasil. Então, minhas duas dicas um pouco misturadas, enfim, dois filmes interessantíssimos, né? O primeiro do final dos anos 80, Sid Vicious, né? O filme sobre, né, Sid Nancy, é o nome do filme, né? A paixão mata, o amor mata, né? A tradução não é a tradução literal em português, mas Sid Nancy contando a história de Sid Vicious, grande baixista na mitológica banda Sex Pistols. E eu também coloco aí aquele filme de 2013, CBGD, né, contando a história do grande bar, né, aquela grande casa em Nova York, né, do Hilly Crystal. Ramones! Montou, né, e o Ramones, né, e aí vai um pouco o Ramones que entrando nessa banda. Mas nesse professor, filme, Ratos de Porão já tocou lá, professor. Ratos de Porão, João Gordo já esteve lá. Por que pareça. Mas esse filme, Sid Nancy, tem uma passagem, a Courtney Love aparece no filme, né? Ela faz um papel interessantíssimo, então ela já é atriz já desde aquela época, né? E o Iggy Pop também, né? Então, o Iggy Pop aparece no filme, Sid Nancy conta mesmo a história dos dois, né? E aquela situação mesmo que todos, né, que gostam um pouco de rock conhecem, né? Que Sid Vicious na verdade não tocava nada, absolutamente nada, né? Ele tinha muito mais postura, né, de um grande roqueiro, de um grande punk, mas na verdade ele não tocava praticamente nada. Então a dica vai de dois filmes, né? E o Iggy Pop, que para mim também a gente escuta, eu gosto bastante e acho que também traduz muito aí dessa questão de liberdade, né? Porque o rock e direito ambos são liberdade, né, professor Marcelo? É, isso aí. Amanda, eu queria que tu deixasse alguma dica então para quem nos escuta também, para quem nos assiste. O que tu andas escutando aí? Eu ando escutando bastante Powerwolf, não sei se vocês conhecem. Conheço. Do metal, do Power Metal ali, tô muito apaixonada por essa banda novamente, né? A gente vai redescobrindo as bandas assim. Mas eu gostaria de deixar a mensagem pro pessoal mesmo para dar uma valorizada na cena nacional, porque eu acho que tem muita coisa boa sendo feita. Perfeito. Né? A gente tem inclusive um movimento chamado Levante do Metal Nativo, que são várias bandas nacionais unidas
tentando, né, fazer um som decente, um som bacana aí no cenário nacional. Então, fica a dica, pessoal. Valorizem o som que é feito no Brasil também. É isso aí, valorize o rock nacional. Então tá bom, quero agradecer a participação da Amanda, lá direto de Santana do Livramento. Um bocado longe, hein, professor? E deve estar ficando frio por lá, hein? Tá frio lá. Deve estar ficando frio. E eu quero agradecer também a parceria de sempre do meu coautor, meu parceiro de crime, professor Juliano Keller. Professor, nos veremos em breve. Amanda, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até mais. Valeu, tchau, gente. Tchau. Tchau.